terceira aula, não é? Terceiro estudo sobre autoridade espiritual. Então vou correr hoje. Na quarta-feira passada, na retrasada, 15 dias atrás, nós falamos sobre autoridade do mundo físico. Não foi, irmão Marcos? Diácono Marcos? Autoridade do mundo físico, governador, prefeito de autoridade, na escola, os professores, na casa, os pais, todo mundo aprendeu. Quarta-feira passada, nós falamos sobre autoridades espirituais, autoridade do mundo espiritual. E aí eu queria que você me dissesse quais são. Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São as 5 maiores autoridades espirituais da igreja. Ok? E o que é que nós devemos a essas autoridades? Obediência, submissão, respeito, honra, reconhecimento. É a Bíblia que manda eu e você sermos submissos às autoridades constituídas. Por quê? Porque toda autoridade, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, foram constituídas por Deus. Então olha para teu irmão que está do teu lado e diz assim para ele: você tem que respeitar, você tem que obedecer, você tem que se submeter, você tem que honrar, reconhecer, respeitar as autoridades espirituais que existem na sua igreja. Porque o que a Bíblia fala lá? Romanos 13:2. Nós lemos no primeiro dia. Aquele que se opõe, ou seja, aquele que vai contra, aquele que se rebela, aquele que não é submisso, que não obedece às autoridades, a Bíblia diz assim: trará sobre si mesmo condenação. Condenação. Quem quer ser condenado aqui? Levante a mão e dê glória. Ninguém, não é? Então vamos obedecer às autoridades. Vamos ler agora. Então falamos, há 15 dias atrás, autoridades do mundo físico, e a gente falou que a gente é cidadão, que tem que pagar os nossos impostos. Nós estamos em Cristo, mas nós estamos no Brasil também. E por que estamos no Brasil? Devemos ser cidadãos, pagar nossos impostos, pagar a luz. Falamos que crente não pode ter macaco na casa, não pode ter enganação clandestina na sua casa, porque isso envergonha o Evangelho. Tudo isso falamos, não foi? Autoridades do mundo espiritual são nossos pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, mestres. São líderes que Deus levantou e Deus deu autoridade para elas, para que no reino de Deus elas nos ensinem. Essas autoridades, elas nos ensinam, nos exortam, nos mostram o caminho. Essas autoridades nos ensinam a palavra. Quem aqui está aprendendo nas quarta-feiras? Glória a Deus. Eu mesmo confesso a vocês, toda quarta-feira eu aprendo uma coisa diferente. Glória. E eu tenho certeza que cada pessoa que tem vindo aqui na quarta-feira tem aprendido. Tem aprendido coisas que talvez, se você não tivesse aqui, você nunca ia aprender. Coisas da palavra. Então hoje, a gente sabe que temos que obedecer, temos que se submeter, reconhecer, honrar as autoridades que Deus levantou na igreja para nos ensinar, para nos guiar. Temos que honrar, temos que obedecer, temos que se submeter. Mas hoje nós vamos aprender o que acontece quando eu me submeto. O que é que acontece na minha vida quando eu me submeto, quando eu obedeço, quando eu honro as autoridades espirituais? Porque deixa eu dizer algo a você. Se eu e você passar a obedecer a palavra, passar a honrar as autoridades constituídas,
Essa atitude nossa de obedecer vai trazer para mim e você recompensa. Olhe para seu irmão e diga assim, ó, obedecer ao teu pastor, à tua pastora, tem recompensa para você. Tem gente que pensa que quando a gente vai obedecer e a gente está sendo submisso, a pessoa chama logo de bajulador. Aquilo ali é um babão. Aquilo ali é puxa-saco, irmão Marco. Vai, irmão Marco, dá 6h30, irmão Marco, você pra quê? Abrir de 6h30, pode chegar de 10 minutos para as 7. Você pra quê? É só para querer agradar. Quer agradar ele. Ele quer se mostrar. Quer aparecer, né, evangelista Edson? Olha para teu irmão e diz assim, ó, servir ao teu pastor é privilégio. Olha para teu irmão e diz assim, você tem o privilégio de servir a homem e mulher de Deus. É privilégio. Glória a Deus. Mas o rebelde, sabe o que o rebelde faz? Olha assim e faz, oxi, olha para ali. Se aquilo ali é um puxa-saco. Quer agradar, quer aparecer. Eu não faço isso porque já aprendemos aqui, né? Essa história da gente falar assim, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Eu provei na quarta-feira passada que a gente serve a homens. E servindo a homens de Deus, a gente vai estar servindo a Deus. Josué serviu Moisés, Eliseu serviu Elias, e eu e você servem os pastores da igreja. Glória a Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga assim, ó, olha para teu irmão e diz assim, tá achando ruim? Vai reclamar com ele. Glória a Deus. Eu provei na palavra. Não é assim? Então vamos ler Mateus capítulo 10. Hoje a gente vai aprender o que acontece quando eu me submeto. Eita, hoje é noite de vitória pra gente aqui, viu? Tem gente que vai ter vitória hoje. Aleluia! Mateus capítulo 10. Vamos ler o versículo 1. E depois a gente vai ler o versículo 40 ao 42. Posso ler? Amém. Diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus o quê? Autoridade. Autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Deixa eu explicar isso aqui. Jesus chamou os 12 discípulos e deu autoridade para eles. Ou seja, Jesus tem autoridade e Jesus deu autoridade para eles expulsar demônios e curar as enfermidades. E enviou eles para pregar. E eles estão lá agora, receberam a autoridade de Jesus e foram curar os enfermos, foram expulsar os demônios. Aí olha o que Jesus diz agora sobre quem vai honrar eles. Porque agora, diácono Marcos, os discípulos passaram a ser autoridade. Eles agora receberam de Jesus autoridade, eles agora são uma autoridade espiritual. E olha o que Jesus diz a respeito de quem eles vão encontrar. Versículo 40, abra aí agora. Quem vos recebe, a mim me recebe. Versículo 40. Olha o que Jesus diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Glória a Deus. O que é que Jesus está querendo falar aqui, irmão Marcos?
nesses 3 versículos, Jesus está dizendo assim: quem honrar os meus discípulos, que agora eu dei autoridade a eles, tem recompensa. Glória. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Glória a Deus. Talvez você está aqui dizendo assim: mas por que eu tenho que servir ao meu pastor? Por que eu tenho que obedecer ao pastor? Sabe por que é bom eu e você obedecer? Porque Jesus tem recompensa para mim e para você. Glória a Deus. Essa atitude de obediência e de respeito, de honra, tem galardão, tem recompensa. Não é porque o pastor ainda está falando, é porque está na palavra. Olha o versículo 42 no final: em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então olha para teu irmão que está do lado e diz assim, ó: quando a tua liderança te pedir algo para fazer, faz, porque tem recompensa para você. Isso é princípio de autoridade. E Jesus disse assim: aquele que der, nem que seja um copo de água, olha aqui, ó, vai ser abençoado, né, mamãe? Aumentou o galardão. Esperto é ele que nunca esquece. Esperto é ele que nunca esquece. Agora, se na quarta-feira que vem tiver água de coco, a recompensa é maior. Levante a mão e dê glória. Se der um copo de água, tem recompensa. Imagine se der um copo de água de coco. E se o pastor dividir para o evangelista? Eita! E se ele trouxer para o evangelista e para o pastor, a bênção é dobrada. Deixa Deus te usar, irmão. Olha bem aqui para mim. Toda vez que nós pensamos em exercer autoridade espiritual, nós sempre pensamos em como exercer e se esquecemos de pensar em como se submeter. Quando se trata de autoridade espiritual, a gente pensa assim: como é que eu vou exercer? Vou mandar em quem? Como vai ser agora a minha postura? A gente pensa muito em como vai exercer e se esquece em como vai se submeter. Como é que eu vou obedecer? Como é que eu vou honrar a minha liderança? Como é que eu vou reconhecer a minha liderança? Como é que eu vou respeitar a minha liderança? Quais são as atitudes que eu vou ter que vão demonstrar que eu reconheço, que eu respeito, que eu honro? Então nós precisamos começar a pensar isso, sabe por quê? Porque essa submissão à autoridade espiritual vai ter recompensa, vai ter galardão. E se eu e você imaginasse as bênçãos que está por trás da submissão, eu e você nunca se rebelava contra nossos pastores. Se eu e você tivesse noção das bênçãos espirituais que está por trás da obediência, da submissão à liderança, eu e você jamais falaria mal da igreja, falaria mal dos pastores, falaria mal dos cultos, falaria mal do desempenho de quem está pregando. Porque tem gente que vai para a igreja só para analisar a performance. Tem gente que vai para a igreja para analisar o dirigente, como é que ele vai se sair. Tem gente que vai para a igreja para analisar o ministério de louvor, como é que o ministério de louvor vai se sair hoje. Vai analisar o pregador, como é que o pregador vai se sair hoje. A mensagem vai ser com unção, sem unção, vai ter poder, não vai ter poder. O pregador vai gaguejar, não vai gaguejar. O pregador vai esquecer o versículo, ou vai se lembrar. Tem gente que vai para a igreja só para analisar, e quando acaba o culto, aí fica dando nota para o pregador, dá nota para o dirigente, dá nota para o pastor, dá nota para os conjuntos, porque ele é só analista. Ele não está indo para o culto para adorar. Mas se eu e você tivesse noção, se eu e você entendesse as bênçãos que existem em a gente se submeter às autoridades espirituais, eu e você nunca entrava nessa. Olha para teu irmão e diz assim, ó: se alguém sentar do teu lado para falar mal da tua igreja, para falar mal do teu ministério, para falar mal do teu pastor, chuta que é laço e sai de perto.
vai saber as bênçãos que tem, as bênçãos que tem na submissão à autoridade. Só tem uma maneira da gente descobrir, evangelista Edson. Só tem uma forma, Diácono Marcos, de eu e você descobrir as bênçãos que tem quando eu obedeço, quando eu me submeto, é perguntando a Bíblia. Eu vou perguntar a Bíblia hoje quais são as bênçãos, o que acontece com quem se submete à autoridade. E a Bíblia vai responder para mim e para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para teu irmão e diz assim: aqui não tem blá 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 não, aqui é só Bíblia, aqui é só palavra. Aqui, olha só, você saiu de casa, tem gente que veio do trabalho, tem gente que nem jantar jantou, tá com a perna tremendo, tá com fome para chegar aqui e ficar ouvindo oba oba. Aqui é só palavra. Olha para teu irmão e diz: aqui é só Bíblia. Eu saí do trabalho, fui para casa, jantei nas carreiras. Tu também está cansado, evangelista Edson. Irmão Marco também está cansado. Muitos aqui tá até com fome porque não deu tempo de jantar. Para chegar aqui e negar a palavra para você, ficar com oba-oba, falar tudo e não falar a palavra. Eu não vim aqui para falar de mim, eu não vim aqui para falar de ninguém, eu vim aqui para falar da palavra. Olha para teu irmão e diz assim: é a palavra que te alimenta, é a palavra que te dá vida, é a palavra que alimenta a tua alma, é a palavra que mata a tua sede, é a palavra que transforma a nossa vida. É a palavra, 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 é a palavra. A gente sai de casa, chega na igreja e as pessoas estão falando dela. Sai de casa, chega na igreja e a pessoa está com desabafo, está com indireta. Eu vim aqui para falar da palavra. Glória a Deus. Levante sua mão e adore a Jesus. Adore a Deus. Eu estou sentindo que Deus está aqui. Aleluia. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Falta de compromisso, falta de respeito com quem está ouvindo. Você não sai de casa para ouvir da minha vida. Você não sai de casa para ouvir desabafo. Você sai de casa para ouvir a palavra. Você sai de casa para ouvir Deus falando com você. Você não sai de casa para ouvir indireta. Você sai de casa para ouvir a palavra. Então, eu vou perguntar a Bíblia. E a Bíblia vai responder para a gente. Bíblia, palavra de Deus. O que acontece quando eu me submeto às autoridades espirituais? Êxodo 17:13. Abra sua Bíblia. Êxodo 17:13. Se eu e você já, deixa eu abrir um parênteses enquanto você está procurando. Você já foi num culto que o culto foi tão animado. Teve pulo, teve dança, teve grito, teve música, cantor, pregador, pastor, teve tudo na igreja. Mas quando você chegou em casa, depois daquele culto, você ainda estava batido? Já aconteceu com você ou não? Você pulou na igreja, você dançou na igreja, você bateu palma na igreja, você deu glória na igreja, você deu aleluia, chegou em casa, ainda estava triste. Do mesmo jeito que entrou. Sabe por quê? Porque faltou Bíblia. Porque faltou palavra. Porque faltou o principal da festa, que é a palavra. Já aconteceu comigo. Vou para a igreja e marcha, e grita, e vai para um lado, vai para o outro. Quando chego em casa, estou mais triste do que quando entrei. Estou mais abatido do que quando entrei no culto. Por quê? Porque às vezes o pregador gritou, o pregador mandou levantar a mão e dar glória, o pregador fez isso, fez aquilo, mas faltou palavra. Aí a alma ficou com fome ainda. Faltou palavra. Edinho, deixa eu dizer um negócio aqui ao senhor, irmão Marcos e ao evangelista Edson. Pode ter 20 minutos de mensagem, pode ter 10 minutos de mensagem, mas se tiver só 20 minutos de palavra, pregue só 20 minutos. Glória a Deus. Se tiver só 30 minutos de palavra, pregue só 30 minutos e encerre. Mas não viva falando da sua vida, não fale de outra coisa se não for a palavra de Deus.
pastor? Só tenho 20 minutos de palavra. É melhor 20 minutos de palavra do que 2 horas se não tiver palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. É bem assim. Vamos lá. Êxodo 17, versículo 13. Vamos perguntar a Bíblia. Esse versículo é a primeira resposta. O que acontece quando eu e você se submete à palavra? Versículo 13 do capítulo 17 de Êxodo. E Josué, vamos ler todos juntos? E Josué desbaratou o Amaleque e a seu povo a fio de espada. Repita assim comigo: Josué venceu os Amalequitas. Escuta bem. Moisés chegou para Josué. Moisés era a autoridade espiritual de Josué. Ou seja, Josué era submisso a Moisés. Moisés chegou, os Amalequitas, a turma de Amaleque, Amalequita não, Amaleque, se levantou contra Israel. Aí o que foi que Moisés falou para Josué? Josué, reúne o povo e vá lutar contra a turma de Amaleque, contra o exército de Amaleque. Foi o que Josué fez. Josué, como sendo submisso a Moisés, Josué desceu, pelejou contra Amaleque e venceu. Sabe o que acontece quando eu e você se submete à autoridade? Eu e você, nós vamos conquistar grandes vitórias. Glória a Deus. Eu não estou brincando aqui, eu estou profetizando para você. Se você decidir obedecer, Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para você. Glória. Versículo 9. Moisés ordenou. Moisés não pediu, Moisés mandou. Olha o versículo 9. Ordenou Moisés a Josué. Olha o versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Diz assim, ó, olha para teu irmão e diz assim: quando uma autoridade espiritual mandar você fazer algo, faça sem questionar. Diga amém. Amém. Dê glória a Deus. Josué fez como Moisés lhe ordenou. E o que foi que aconteceu? Teve vitória. Aleluia. Quando você e eu, a gente tomar a atitude de se submeter, de obedecer, sabe o que Deus vai fazer? Vai abrir o céu e vai derramar vitória na nossa vida. Levante a mão se você acredita nisso. Vai ter vitória de Deus para a nossa vida. Agora tem uma coisa: o contrário também é verdade. Como assim, pastor? Se eu obedeço, eu tenho grandes vitórias. Se eu desobedeço, eu tenho grandes perdas. Não sou eu que estou falando, eu vou mostrar na Bíblia. Vou mostrar na Bíblia. Quem lembra do rei Saul? Deus não queria um rei para o povo, mas o povo pediu, Deus deu, não foi, irmão Marcos? Diácono Marcos. Deus tá bom, vou realizar o que vocês querem. Pegou o profeta Samuel, ungiu Saul como rei. E lá em 1 Samuel capítulo 10, o profeta Samuel diz assim: Saul, vai para Gilgal, me espera lá 7 dias e eu vou oferecer o holocausto e a oferta pacífica, mas não faça nada até eu chegar lá. Qual foi a ordem? Profeta Samuel, autoridade espiritual. Saul vai para Gilgal, aí ele espera. Os filisteus, diácono Marcos, estão atacando Israel, estão cercando Israel para invadir Israel e lutar contra Israel. E o povo começa a ficar com medo e começa
correr. Por quê? Porque tinha muita gente dos filisteus. O povo está vindo dos filisteus e Saul começa a ficar preocupado, porque o povo está abandonando ele, os filisteus estão se aproximando e cadê Samuel chegar? Que foi que Samuel disse a Saul? Vá para Gilgal, me espere lá 7 dias e eu vou oferecer holocausto. Me espere, não faça nada. Quando chega lá, que Saul vê o povo se aproximando, Saul toma uma decisão. Chegou o 7º dia, evangelista Edson. Saul toma uma decisão de pegar a oferta e oferecer holocausto. Olha, repita assim comigo. Profeta recebe de Deus e fala para o povo. Agora diga assim: rei não pode oferecer sacrifício. Só quem podia oferecer sacrifício naquela época era sacerdote. Samuel era profeta e sacerdote. Por isso que ele disse: me espere, porque eu vou oferecer o holocausto. Porque o oferecer o holocausto era para pedir a bênção de Deus para ter vitória contra os filisteus. Saul pegou, chegou o 7º dia, Saul, precipitado, foi e ofereceu o holocausto. Aí a Bíblia diz assim: mal acabara Saul de oferecer o holocausto, chegou Samuel. Aí Samuel chama Saul e diz: e aí, Saul, tudo bem? Aí Saul diz: tudo bem. Aí ele disse assim: por que você ofereceu o holocausto? Eu não disse que era para você me esperar? Ele disse: não, mas por causa dos filisteus. Os filisteus estavam se aproximando e eu estava precisando pedir a bênção de Deus. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando que a obediência traz para a gente grandes vitórias, mas a desobediência grandes perdas. Saul era rei. Aí Samuel chega para Saul e diz assim: olha, Deus tinha decidido que você seria rei de Israel e abençoar a tua descendência, mas agora Deus já providenciou outro no teu lugar melhor do que tu, e o teu reino vai passar, porquanto não obedeceste a palavra do Senhor. Olha para teu irmão e diz assim para ele: eu e você precisamos ter reserva de paciência. Quando Saul ofereceu, Samuel chegou. Um pouquinho de tempo. Sabe aquela coisa que, se eu e você tivesse esperado um pouquinho mais, a gente teria tido vitória? Mas quando a gente não esperou um pouquinho mais, voltou lá pro final da fila. E a moça quer casar às vezes, né? Chega com 20 anos, a moça já fica aperreada. Quero casar. Quando chega a 30, já entra o desespero. Começa a olhar pro lado, querendo pegar o primeiro que entra. Porque quer casar. Deus está te dando hoje reserva de paciência. Você não vai perder a bênção de Deus. Eu e você, nós não vamos se precipitar. Deus vai dar equilíbrio para eu e você não se precipitar. Paciência. Reserva de paciência. Quando Saul olhou as circunstâncias, ele foi lá e fez o que Deus não mandou. O que foi que Deus mandou para ele através do profeta Samuel? Não faça nada até eu chegar. Independente das circunstâncias, só faça o que Deus manda. Vai, toca no teu irmão. Eu sei que eu sou chato, mas vai, diz para teu irmão: independente da circunstância, só faça aquilo que Deus mandou você fazer, para você não perder a bênção. Glória a Deus. Dê glória a Deus. Se Deus mandar você sentar, meu filho, vai olhar se tem cadeira não. Senta no chão. Sente, meu filho, sente e não olhe se tem cadeira não.
Deus disse, atravesse, não vê se está passando carro não. Atravesse, meu filho. Não olha se tem carro não. Deus está mandando, ele se garante. Se Deus disser para você, faça isso, faça que a vitória é certa. Agora, se você querer colocar o seu dedo, dá tudo errado. Glória a Deus. Glória. Saul fez o certo, Tiago, no mar. Porque ofertar a Deus é certo. Não é? Oferecer sacrifício é certo. Ele fez o certo com a intenção certa. Por quê? Porque ele queria a bênção de Deus para destruir os filisteus. Fez o certo com a intenção certa, mas da forma errada. Por quê? Porque sacerdote é que pode oferecer sacrifício. Rei não pode oferecer sacrifício. Só sacerdote. Então Saul fez o certo com a intenção certa, mas da forma errada. Olha para teu irmão e diz assim: quando você for fazer algo para Deus, faça o certo com a intenção certa e faça da forma certa para Deus receber o teu culto, a tua adoração. Deus não aceita culto de todo jeito. Não aceita. Deus não aceita. Uma vez, posso dizer uma coisa aqui com muito amor, meus irmãos? Muito amor no coração. E para o culto ser melhor, vou dar um conselho. Os irmãos vão seguir se quiser. Oportunidade é 5 minutos. É 5. Momento de louvor, a nossa igreja passa mais, porque não é uma oportunidade. Momento de louvor é ministração de louvor. Então o ministério de louvor às vezes canta 2, canta 3, porque está ministrando louvor. Mas oportunidade é 5 minutos para fazer a coisa da forma certa. Por que, Éder? Você não pode ler Bíblia, dar o testemunho e cantar, porque tem outras pessoas querendo fazer isso. Com muito amor eu falo isso. Lê o versículo, ou canta, ou fala alguma coisa. Por quê? Porque tem outras pessoas querendo fazer o culto delas a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Não estou dando indireta para ninguém, não estou criticando ninguém. Eu estou falando algo que é em todas as igrejas. Isso se chama organização. Deus é um Deus organizado. Cantou um hino, leu um versículo, amém. Gaste os seus 5 minutos. Mas é 5 minutos. Ah, e se Deus estiver me usando? Se Deus me pegou no manto, o Espírito Santo, ele é organizado, é educado. Deus não é Deus de confusão. Repita assim comigo: Deus não é Deus de confusão. Aleluia. Se quem estiver dirigindo passar assim, irmão, é 5 minutos. Você vai passar 5 minutos. Amém? Se o evangelista Edson, irmão Marcos, disser assim: pastor, o culto acaba de 9 horas, eu vou acabar de 9. Posso até passar um pouquinho, mas eu não vou levar até 9:30 da noite. Sabe o que é isso? É organização. É fazer o certo, com a intenção certa, da forma certa. Deus está ensinando a gente. Deus está ensinando a gente. Às vezes eu vou pregar em outra igreja, e a primeira coisa que eu pergunto a quem me convida, evangelista, sabe o que é? É para ir de paletó. Porque eu sei que tem igreja que o pregador tem que estar de paletó. Os pregadores só pregam de paletó. E quem sou eu para chegar na igreja e não ir de paletó e ser o pregador da noite? Eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar a autoridade daquele lugar.
que diz assim, ó, o pastor pede para ir de paletó, ou então o pastor pede que vá de gravata. Eu vou. Por quê? Porque eu estou entrando na casa do visitante. Eu não estou na minha casa. Eu tenho que obedecer. Isso é princípio de autoridade. O pastor local é autoridade naquele local e ele determinou que tem que ser de paletó e de gravata. E eu venho de fora e vou quebrar isso. Eu tenho que obedecer, eu tenho que saber entrar e saber sair. Eu gostaria muito que a gente cumprisse isso. Glória. Por que, Éder? Porque isso aperfeiçoa o culto a Deus. Eu não posso vir aqui e uma pessoa só falar, dando a oportunidade de passar meia hora. Aí fica 2 mensagens no culto. O pregador, quando vem pregar, as pessoas já estão cansadas porque ouviu muito. É verdade. Aleluia. É mesmo assim. Diga amém. Amém. Diga assim, pastor, o senhor está completamente errado. Não. É isso. Está entendendo? Já aconteceu isso comigo. Anota O que acontece? Às vezes a pessoa vem dirigir o culto, e a pessoa está pregando. Quem dirige não é para pregar. Quem dirige é para dirigir, é para dizer, chegou o momento desse, chegou o momento desse, chegou o momento daquilo, chegou o momento daquilo. Eu já fui para culto em que o dirigente falou tanto que quando eu fui pregar as pessoas não queriam mais me ouvir. Aleluia. Por que não queriam me ouvir? Porque já ouviu muito. Então ficou uma palavra no começo do culto, aí veio o irmão que teve a oportunidade, passou mais meia hora, teve outra palavra, e quando chegou 8 horas, chegou a hora do pregador, e o pessoal disse, de novo, mais mensagem. Já está cansado. Cansa. É mesmo assim, pastor. Dirigente é para dirigir, a oportunidade é 5 minutos. O dirigente pode dar uma saudação, ler o versículo, dar uma saudação, mas pregar não é. É verdade. Então, quando você vem para cá, aí você separa. Uma quarta você vem para cantar, outra quarta você vem para contar o seu testemunho, outra quarta você prepara um versículo para trazer um comentário daquele versículo. Você não pode querer fazer tudo naquele momento. Então, dar testemunho, ler Bíblia, orar, cantar, pedir oração. Não dá, não vai dar em 5 minutos. Diga amém. Amém. Diga, pastor, eu te amo. Falo isso com muito amor. E as pessoas que estão aqui, o evangelista Edson, o irmão Marcos que está aqui, fica atento. É tão ruim quando a gente tem que dizer para a pessoa assim, ó, amor, não precisa. Fica chato pra gente. Ó, eu fui na igreja pregar, ó, tá acabando. Fui na igreja pregar, o pastor, que quando deu a hora, o pastor lá sentado na cadeira, irmão, ele fez assim, ó. Pra mim, ele só tinha me dado 20 minutos para pregação. E quando chegou os 20 minutos, ele fez assim, ó. E eu passei o tempo? Não passei. Princípio de autoridade. Então, se o evangelista Edson, que está aqui, disser assim, ó, vamos praticar isso. O irmão Marcos está aqui, entrando no consenso com o evangelista Edson. Vai ser assim, vamos fazer assim. Nós temos que se submeter ao que eles decidiram. Ok? Amém. Diga amém. Amém. Vamos lá. Então, estamos falando aqui, Saul fez o certo com a intenção certa da forma errada. Deixa eu contar uma história para vocês. Pastor tinha um culto, o evangelista Edson. E ele vivia reclamando porque ninguém ia no culto dele. Mas rapaz, faço o culto, só vem 2 gatinhos pingados, e os gatinhos pingados é o filho dele e a mulher dele. Ele obrigava elas a irem, né? Ninguém ia. Aleluia. Ninguém ia. Só que tinha um ator, um comediante, que tinha no mesmo horário do culto dele, abria um teatro. Ele fazia o culto dele e o ator abria o teatro. Olha o teatro, olha. Lotado. E a gente sabe que toda história de teatro é uma mentira. É máscara, é um personagem ali que está interpretando. É uma mentira. E o que o pastor está falando é uma verdade. Só que do lado da mentira era lotado.
esse pastor, ele chegou e disse, foi conversar com o ator lá. Aí disse assim, olha, por que o meu culto não vai ninguém? Eu prego a verdade e o meu culto não vai ninguém. Aí o comediante fez assim, vamos lá no teatro assistir? Aí o pastor fez, eu vou. Agora depois do teatro, no outro domingo você vai assistir o meu culto. Aí ele, combinado. Aí vai o pastor assistir a peça de teatro. Quando deu 7 horas da noite, já se abriu as portas, veio uma pessoa, levou ele, botou ele sentado na cadeira, deu 7 horas, as luzes começou a piscar lá, as cortinas se abriram e começou a peça de teatro. Tudo bem ensaiadinho, tudo bem bonitinho, tudo decoradozinho. O teatro um show, o pastor amou. O pastor amou aquela peça, tudo organizado. Copinho de água para ele, sentadinho, tudo lindo. Aí quando acabou a peça de teatro, ele chegou para o comediante e disse assim, olha, agora, domingo que vem, você vai lá no meu culto. Aí ele, tá certo, a gente vai. Quando chegou o domingo que veio, deu 7h30, o ator saiu correndo, o comediante saiu correndo, pensando que estava atrasado. Chegou na igreja, a igreja estava fechada ainda. Aí chegou o pastor na correria e abriu a igreja. Aí chegou na hora de começar o culto. Aí começa o culto, o microfone não está pegando não. Aí está cheirando. Na hora do culto, o menino do louvor está lá afinando o violão. Afinando o violão. Gente passando na igreja para um lado, para o outro. Conversa à vontade. Acaba o culto. Aí ele foi conversar com o pastor. Aí, pastor, e aí, gostou do culto e tal? Ele disse, você viu as verdades que eu falei e tal? Eu vi, pastor, vi. Mas tem uma coisa que eu quero falar com o senhor, pastor. Você lembra aquela pergunta que o senhor fez assim, por que vai muita gente para o meu teatro e vai pouca gente aqui para o seu culto? Apesar de que no seu culto o senhor fala a verdade e o meu teatro é uma mentira. Eu posso dizer a você qual é a razão disso? De que no teatro vai muita gente e no seu culto vai pouca? É porque a minha mentira, pastor, eu faço ela tão bem feita que parece que é verdade. E o seu culto, pastor, apesar de ser uma verdade, o senhor faz a coisa tão relaxada que parece uma mentira. Olha para teu irmão e diz assim, ó, tem que fazer da melhor forma para Deus. É da melhor forma para Deus receber. É assim, querido. E eu só vou ficar nesse ponto aqui. Só vou ficar, versículo 14. Versículo 14. Lá eu estou em 1 Samuel capítulo 13. Olha aí. E eu vou terminar agora. De 6 pontos, eu só fiquei em 1. 1 Samuel capítulo 13. Versículo 14. Aqui eu vou terminar. Olha o que o profeta Samuel disse a Saul, depois que ele errou, que ele desobedeceu a autoridade. Agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quem é esse homem, Diácono Marcos, que Deus escolheu no lugar de Saul? Quem sabe? Davi. Homem segundo o coração de Deus. Me responda uma coisa: em que Davi era melhor que Saul? Saul Davi era perfeito? Não. Davi era inculpável? Davi era irrepreensível? Davi era santo? Não. Davi não tinha mancha? Davi não mentia? Davi não errava? Nada disso. Davi era igual a mim e a você. Davi era imperfeito, limitado, igual a mim e a você. Qual era a diferença de Davi para Saul? Que Davi estava disposto a fazer só o que Deus queria.
Levante a sua mão para adorar. Deus está levantando uma geração que só vai fazer o que Deus manda. Glória a Deus. Olha para teu irmão e diz assim: nem mais nem menos, só o que Deus quer, só o que Deus quer, só o que Deus quer, só o que Deus Glória manda. a Deus. Aleluia. Nem mais nem menos. É até aqui, Deus. Até aqui. Glória. Mas deixa eu botar um. Não, vou só até aqui. Deus mandou eu falar só isso aqui. Aí Deus está usando você para falar a palavra de Deus. Você está sendo usado por Deus. Você só vai falar aquilo que Deus mandou. Só o que Deus mandou. Ah, mas eu gosto de fulano. Não, mas Deus só mandou você chegar até aqui, ó. Vou falar só o que Deus manda. Só o que Deus manda. A diferença de Davi para Saul não era porque Davi era melhor em caráter, não é porque Davi era melhor em santidade, em perfeição. Era porque Davi, quando Deus fala assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era porque Davi era perfeito, não. Era porque Davi tinha um coração disposto a fazer o que Saul não fez. Aí a fazer só o que Deus manda, coisa que Saul não fez. Deus não mandou Saul fazer e Saul fez. E Davi não, Davi só fazia o que Deus mandava. Errou. Adulterou com Betseba, adulterou. Matou o marido da mulher, matou. Mas Davi tinha um coração tão sincero que quando Deus dizia faça isso, ele só fazia o que Deus queria. Sabe o que é que Deus mais quer do seu povo? É que o seu povo faça a sua vontade. O que é que Deus mais pede da igreja? Que a vontade dele seja feita. Dê glória a Deus. Diga aleluia. Aí, vou terminar agora. Capítulo 15, ande 2 capítulos. Fica aí no capítulo 15, 1 Samuel. Aí Deus chega para Saul. Olha como era Saul. Deus chega para Saul. O profeta Samuel chega e diz: ó, Deus está me falando, Saul. Deus mandou falar para você que era para você matar todo mundo de Amaleque. Mate todos. É para matar todo o povo de Amaleque. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eles fizeram guerra contra Israel. Aí Deus disse: chegou a hora da volta. Olha para teu irmão e diz assim: a hora da volta de Deus chega. Pode passar anos, mas a hora da volta chega. O povo interrompeu lá o caminho do povo de Israel. Fizeram guerra. Não deixaram o povo de Israel passar em paz. Teve que ter guerra. Aí Deus deixou o tempo passar. Aí chegou aqui, ó. Aí Deus disse: chegou a hora da volta. Vai lá, Saul, mata tudo, mata homem, mata mulher, mata criança, mata animal. Eu não quero que sobre nada. Porque o pecado é assim, a gente tem que eliminar tudo. Aí Saul pega o rei, prende o rei, e o povo começa a olhar as coisinhas boas. Camelozinho gordinho, boi gordinho para fazer o churrasco. A cabrinha, né? Para matar, fazer um bode no bafo, carnezinha de bode, e começa a guardar os animais. Todo mundo guarda, mas Deus mandou o quê? Matar tudo. Aí Saul pega os animais, o povo pega os animais, aí o profeta Samuel chega. E aí, Saul, tudo bom? Aí Saul diz assim: Samuel, eu fiz tudo que Deus mandou. Aí Samuel, foi mesmo? Eu estou escutando os bois fazendo assim, ó. Que zoada de cabra fazendo assim, mé. Que zoada é essa no meio do povo? O boi fazendo assim, Eu estou escutando, Saul, o que é isso aí no meio do povo? Aí Saul disse: não, mas foi o povo. O povo pegou esses animais aí para ofertar a Deus, olha. Aí foi quando Deus diz lá, o profeta Samuel diz a Saul: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus tem mais contentamento, mais prazer em que a gente lhe obedeça do que a gente oferte a Ele. A obediência vem antes da tua adoração, porque não adianta tu adorar estando em desobediência. Glória. Olha para teu irmão e diz assim: se você estiver andando em desobediência, Deus não vai receber a tua adoração. Aí Deus diz assim, ó, versículo 11: arrependo-me
Olha o que Deus falou para Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Deus coloca o camarada no ministério, depois o cara fica orgulhoso, irmãos. Deus coloca o camarada para pregar, dá um nome, dá um título. Que título para mim é besteira. Eu prefiro ter um bom nome do que ter título. Eu nunca orei a Deus: Deus, eu quero ser pastor. Nunca orei. Deus, me levanta como pastor. Nunca orei. Eu sabia que tinha uma chama dentro do meu coração, mas eu nunca pedi a Deus para ser pastor. Eu sempre quis ter um bom nome. Bom nome vale mais do que ouro e do que prata. Você quer ver o valor de ter um bom nome? Precise de alguma coisa e você precisa pedir a alguém no bairro. Chega rápido na sua mão. Só por causa do nome que você tem. Você não tem dinheiro para comprar, mas você precisou e tem um bom nome no bairro, chega rápido. Todo mundo quer te emprestar. Todo mundo tem prazer de colocar na tua mão aquilo que está precisando, porque tu tem um bom nome. Amém? Amém. Então, só fiquei no primeiro ponto. Vamos encerrar aqui. O que acontece quando eu me submeto à autoridade? Eu conquisto grandes vitórias. Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para você. Agora eu e você temos que se submeter. Amém? Vamos ficar em pé.